Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebramos hoje a memória de Manuel Melo e Silva, evangélico pentecostal, fundador da Igreja Brasil para Cristo, que nasceu do poder de Deus e na unção do Espírito Santo. Em 1929, no lugarejo chamado Amoroso, município de Águas Pretas, aproximadamente 150 quilômetros da capital de Pernambuco, uma numerosa família que se dedicava à agricultura, que residia em uma casa enorme e espaçosa, que tinha varanda e curral, e um longo pasto verdejante. Seu pai era João Melo e Silva, brasileiro, descendente de brasileiro, casado com Doralina Soares da Silva, brasileira descendente de holandesa. Em meio a essa família, no dia 20 de agosto de 1929, nascia ali uma criança que foi dado o nome de Manuel de Melo da Silva. E logo ele ganhou o apelido de Neco. Ali ele teve a sua infância, um desenvolvimento normal. Assim como estava próximo dos seus 4 anos de idade, seu João, amigo do seu pai, um católico nominal, pensou em batizá-lo, arrumando até padrinho para o evento. Porém, sua mãe, cristã convicta, instruía o menino no caminho de Deus como se o catolicismo nunca fosse o caminho de Deus. No dia marcado pelo seu pai para o encontro com o padrinho, ocorreu a surpresa, e que todos não esperavam. Na imensa sala da família Melo, quando o seu padrinho perguntou a Manuel se ele estava feliz por ser batizado, ganhar um terno novo, ir à igreja a cavalo, ver a missa, meu padre, ele respondeu: "O senhor, meu pai, sabe que eu sou quente. Eu sou crente, ou quente. E se levaram eu para batizar, eu falo pro padre que eu sou quente, 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 quente. Ou crente, crente, crente." Junto a essa declaração enfática, o menino Manuel vieram então batida firme de pés no chão, e o dedo apontado para o rosto do padrinho. E aquilo criou um clima intranquilo para o pai e para o padrinho, mas de grande satisfação para sua mãe, como já dito antes, como se o catolicismo nunca fosse uma religião de Deus, nunca fosse fundada por Jesus Cristo. Então Manuel de Melo crescia e se interessava pelas coisas de Deus. Com 9 anos de idade foi batizado com o poder do Espírito Santo. E já sabia de cor mais de centenas de hinos, além de recitar vários salmos, diversas passagens da palavra de Deus. Depois dos 11 anos pregava para auditório com mais de 100 pessoas, que eram sacudidas pelo poder de Deus, que fluía de sua mensagem. E aquilo veio a provocar certo ciúme de pregadores mais idosos da igreja. Como pregador, sua mensagem voltava e se formar especial para o poder da fé e dos milagres operados por Jesus e pelos apóstolos. Com 14 anos de idade, interessou-se em sua vida secular pelo ofício da construção civil, havendo-se especializado nesta área. Aos 18 anos de idade, Manuel de Melo viajou para São Paulo, onde deu início à sua obra. Passou-se por dificuldades, porém fez amizades lá, venceu as barreiras, agregou-se na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde foi consagrado diácono. De dia ele trabalhava como mestre de obras, e à noite ele pegava nos templos daquela denominação. Mas Deus tinha planos maiores para a sua vida, que ele sequer não imaginava. Com o decorrer do tempo, o diácono Manuel de Melo, ele foi sendo aquecido pelo Espírito Santo e por sua fé. Com 22 anos, no ano de 1951, se casa com Ruth Lopes. E dessa união nasceram 2 filhos, Boas Alberto e Paulo Lutero. Em 1952, Manuel de Melo foi surpreendido por uma enfermidade mortal, paralisia intestinal, que em menos de uma semana
fez com que parente e amigo o considerassem já uma pessoa morta, pois a doença não tinha cura. Mas ele foi ungido com óleo conforme a ordenância bíblica de Tiago, capítulo 5, versículo 15, que após a oração da fé foi milagrosamente curado, tendo sua saúde restabelecida por Deus. Este acontecimento fortaleceu ainda mais a sua fé e tornou-o convicto da operacidade dos dons espirituais, uma característica marcante que acompanhou todo o seu ministério, principalmente na área da cura divina e dos sinais das maravilhas. Depois de ter sido curado dessa paralisia, Manuel viu-se impedido de continuar suas atividades seculares. Então ele passou a dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho, deixando de lado sua profissão de mestre de obra. Ele passou então agora a se dedicar somente ao ministério. Muitos se levantaram, tentando impedi-lo da sua iniciativa, inclusive dentro da própria denominação que ele pertencia. Alguns, por não concordarem com a sua linha, com a sua doutrina de pensamento, baseados no dom do Espírito Santo e dos milagres operados por Jesus Cristo e aos apóstolos, e outros também por ciúmes. Hoje vários pastores que contam que, segundo a tradição oral, que muitas vezes na igreja, durante campanhas de missionários e pregadores famosos, muitos dos quais estrangeiros, que no momento da oração o povo muitas vezes clamava: queremos a oração do diácono Manuel de Melo. E quando ele orava, os milagres aconteciam assim como um passe de mágica, de uma forma extraordinária. Manuel de Melo então passou a ser perseguido por muitos de fora, pessoas incrédulas no poder de Deus e motivado pelo espírito do inimigo. A intensa perseguição o levou a realizar períodos de intensos jejuns e orações, que entravam pelas madrugadas. Estudou a vida de famosos pregadores. Analisou detalhadamente os grandes movimentos de reavivamento espiritual que eram ocorridos no mundo. Foi ordenado ministro da Corporação Evangélica, que ficava com a sede nos Estados Unidos. No ano de 55, teve a visão de Deus, que ele próprio, Manuel de Melo, narra. Ele diz que, em 1955, eu tive a visão do Espírito, na qual o Senhor Jesus Cristo me apareceu. Me deu ordens para começar no Brasil o movimento de reavivamento espiritual, evangelização e cura divina. O Senhor Jesus mesmo me deu um nome chamado Brasil para Cristo. Eu obedeci a sua ordem. Aleluia, irmãos! Comecei então o movimento, companheiros e companheiras, do mesmo ideal do Evangelho. Unam-se a minha grande jornada. Naquela visão, Jesus me revelou que todos que cooperar comigo na obra que eu irei fazer, de maneira nenhuma perderão seu galardão. Então abriremos milhares de igrejas de norte a sul do Brasil. Essa foram a sua pregação. Sem dúvida alguma, então começava no Brasil o maior movimento de evangelização e reavivamento espiritual de toda a América Latina, o movimento chamado O Brasil para Cristo, uma das maiores expressões para a igreja pentecostal aqui no país. O missionário então Manuel de Melo firmou-se então como autêntico líder do pentecostalismo no Brasil, chegando a reunir suas campanhas até 200.000 pessoas em algumas das suas reuniões. Esse fato lhe custou um alto preço. Ele é preso 27 vezes, acusado de curadeirismo pelas curas que aconteciam em seus cultos por causa do seu ponto de vista não conformista, especialmente por seu pronunciamento profético, se Deus usava aquele homem para fazer profecias.
Obedece do Evangelho, o ministro evangélico Manuel de Melo foi um líder popular de grande penetração entre as massas. E ali ele promoveu grande concentração evangélica em todo o estado do Brasil, principalmente em São Paulo. Ele chegou até lotar estádios. Um deles foi o Pacaembu. Ali, numa gigantesca concentração. Ele lotou aquele estádio. No mês de abril de 1976. Naquela sexta-feira da Paixão, ali ele reuniu 30 mil pessoas nas dependências do Grande Tempo. Porém, Manuel de Melo não se deteve só no Brasil. Viajou para todos os continentes. Realizava conferências em 133 países. Ele pregava em igrejas, universidades, simpósios, convenções, pregou para reis e rainhas da Inglaterra. 2 vezes para o presidente dos Estados Unidos dentro da sua própria sala. E o primeiro-ministro da Alemanha, entre outros. Ele foi entrevistado pela Cadeia Nacional de Televisão. Sim, pela Cadeia Nacional de Televisão. Pela CBS americana, pela BBC de Londres, além de outros vários vínculos de comunicação internacional, como a televisão sueca, alemã, jornais New York Times e o do Le Monde. Aqui no Brasil, vários órgãos da imprensa deram cobertura às suas atividades evangélicas. Por essa mesma atividade recebeu o prêmio de religião como pregador do ano. No ano de 78, ele recebeu o título de um bandeirante do Brasil presente, concedido pelo INEC. No dia 7 de outubro de 81, foi entrevistado pela revista Veja, cujo assunto foi Pentecostais, o milagre da multiplicação, e foi capa da revista Veja. Manuel de Melo era um homem avançado para o seu tempo. Sempre foi um homem voltado para a elevação do Espírito Santo, para o bem-estar, principalmente a salvação do Senhor Jesus Cristo, por proporcionar a todos quando se entregavam a Ele. Manuel de Melo ficou gravado na sua memória nas igrejas evangélicas, o Brasil para Cristo. No ano de 1990, no dia 5 de maio, depois de um mal súbito, onde ele estava a caminho de uma emissora de TV gravar o seu programa, que iria ao ar, ele sofre um mal súbito, sendo socorrido e ficando dias internado, onde não resistiu e veio a falecer. Hoje ele está ao lado de Deus, rogando por nós aqui na terra, pelos seus fiéis que o seguem na sua igreja até os dias de hoje. Se ele está se Manuel de Melo e Silva foi realmente um servo de Deus, e que Deus o apareceu, com certeza agora ele está ao lado do nosso Senhor, rogando por nós aqui na terra. Porque se Deus ouvia ele em vida, nos seus cultos, com certeza Deus agora estará ouvindo ele lá no céu. E ele foi santificado, agora ele é santo e está no céu. Ou seu próprio Cristo disse a ele assim também: apartai-vos de mim já para o fogo eterno, vocês que fizeram perversidade. E ele deve retrucado ao nosso Senhor falando: mas Senhor, eu expulsei demônios, eu preguei,
em seu nome. Eu fiz prodígios. E o Senhor já para o fogo eterno. Não sabemos sobre isso. Fica a dúvida, então. Se ele alcançou a santidade, está ao lado de Deus, como acontecia em seus cultos, curadeirismo, pessoas curadas. Se as pessoas realmente vivenciavam pelo Espírito Santo. Bom, não sabemos, fica a dúvida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manuel de Melo Silva, rogai por nós.